E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez o Luiz aqui. Estou ajudando o Sadek numa demanda nova e a gente separou essa demanda para mostrar para vocês como é que faz. É uma demanda um pouco comum, a gente vai fazer a classificação dos corpos d'água na região amazônica inteira. E para o GE isso é relativamente simples, né? Uma unidade de processamento em nuvem. E vamos começar o script aqui. Bom, o primeiro passo para a gente que quer processar a Amazônia inteira é fazer um mosaico do ano desejado, que a nossa demanda é que seja para 2016, né? E que a gente consiga eliminar as nuvens em cima dos corpos de água, que consiga ser o mais recente possível, etc. Bom, essa tela aqui que vocês estão vendo é do Earth Engine, do Code Editor. Eu vou chamar aqui Landsat 8, que é o mais recente. Eu vou trabalhar com a coleção TOA, que tem dados em tempo real, que é essa aqui. Collection 1 Taiwan in Real-Time Data TOA Reflectance. Ela já vem auto-retificada e o diferencial dessa coleção aqui é que ela já vem tratada para TOA e é sempre alimentada pela NASA, né, pela USGS. É sempre alimentada. Sendo assim, ela é a coleção Landsat 8 que tem mais quantidade de imagens disponíveis. Bom, importei a coleção, vocês conseguem ver aqui em cima o nome da variável é Image Collection, aqui é a breve descrição dela. Bom, eu vou fazer um desenho agora da Amazônia Legal, aqui no Earth Engine mesmo. Será que fez um vídeo que talvez seja interessante vocês olharem, que é de importação de vetor. Poderia importar um vetor da Amazônia Legal e usar ele como geometria. Mas como essa é uma demanda rápida, eu vou só delinear mais ou menos aqui onde eu quero que a imagem toque. Então essa é a área que eu vou procurar classificar esses corpos d'água, né, essa rede de drenagem. Fiz 52 vértices, está aqui o polígono adicionado. Bom, eu vou colocar no mapa para a gente ver primeiro como é que está essa coleção de imagens. Vamos filtrar pela localização, usando esse geometry, e pelo ano. Tá? Então, vamos fazer um add layer. Esse map.addLayer é para adicionar no mapa, que é isso que está embaixo, um layer, né? Nesse layer eu vou querer a minha Image Collection, que eu preciso definir como vai ser feito o mosaico. O Google Earth Engine tem várias formas de fazer isso, e eu gosto da mediana, em inglês median, porque ela quase sempre representa a tendência da evolução do pixel ao longo do tempo. Acho que não tem uma forma mais simples de falar do que isso. E vou atribuir um nome. Vou chamar de Amazônia Landsat 8. Tá bom? Bom, vamos ver como é que está essa Amazônia Landsat 8. Antes a gente tem que especificar as bandas. Aqui onde eu deixei esses dois colchetes, essas duas chaves, é para especificar a banda. Eu vou fazer uma falsa cor. B6, B5 e B4. Como isso aqui é TOA, significa que o pixel está variando de 0 a 1. Então eu já vou deixar especificamente o mínimo em 0. E eu chuto que vai ser 0.5. Não, vou colocar 0.6 aqui. O straight do contraste, tá bom? Se não ficar bom, eu verifico aqui nessa engrenagemzinha e a gente altera. Eu vou dar um zoom numa região específica, só pra gente ver como é que está a qualidade da imagem. Notem que ela tem bastante nuvem, algumas regiões enevoadas. Bom, a pior região do país para nuvem, vocês sabem onde fica, né? Norte do Amapá. Essa é a pior região do país para nuvem. Bom,
A gente vai tratar isso aqui com um algoritmo simples, pelo que eu estou vendo, não precisa usar nada muito complexo. Mas primeiro vamos fazer o filtro temporal. Luiz, como é que eu faço um filtro temporal? Vamos lá. Eu vou criar uma variável chamada coleção tempo. Bom, por isso aqui ser um código, vocês devem estar notando que eu não estou usando nem o C cedilha, nem o tio no A. A gente tenta evitar caracteres especiais em denominação de variáveis, tá? Então é por isso. Eu vou roubar esse nome daqui de cima. Eu sei que aqui tem um filter. Vamos colocar o filter date, que é o filtro temporal. Eu disse que eu quero de 2016. Então eu vou pegar do dia 1 de 2016 até hoje 0609. Vamos ver o que o SGS tem pra gente. Tá. E eu vou criar uma outra variável, que é a coleção tempo e espaço. Opa, não pode usar caractere especial. E a coleção tempo e espaço nada mais é do que a minha variável coleção tempo filtrado espacialmente. Toda vez para abrir essa janelinha aqui de dicas do GS, vocês precisam apertar Ctrl espaço, tá? Aí você já digita algumas coisas, tipo o primeiro e segundo caractere, eu digitei 3 aqui, e Ctrl espaço ele faz o autocomplete. Ele mostra as opções que eu tenho. Para filtrar no espaço, a gente usa esse comando aqui, o filter bounds. No filter bounds, eu tenho que passar uma geometria, que é essa vermelhinha que a gente criou, chamada geometry. Sempre termine a linha com ponto e vírgula, isso pode dar uma dor de cabeça se vocês esquecerem, tomem cuidado. Vamos ver como é que já está. Vamos ver se filtrou espacialmente. Não filtrou espacialmente, por quê? Porque aqui no Add Layer, uma falha minha é que eu estou vendo a coleção inteira, não estou vendo a que eu acabei de filtrar. Então vamos fazer essa correção. Eu vou aplicar o Median para a montagem desse mosaico também. Vamos analisar de novo. Reparem que as imagens já estão diferentes, né? E parece que para 2016 eu não tenho todas as imagens que eu queria. Então eu vou estender de 2015 para cá. Tem bem pouca imagem, essa tira aqui eu não tenho. E tem muita imagem com nuvem, né? Então eu vou setar 2015 aqui e vamos fazer essa análise de novo. Parece que está um pouco melhor, né? Tem todas as imagens de todos os locais, exceto aqui do extremo norte do mapa. Tá, achei legal. Bom, agora esse negócio de tempo e espaço, eu vou dar um Enter e vou fazer um comentário aqui e vou escrever programa principal. Por quê? Porque isso aqui é um script. Geralmente nos scripts, as funções que serão utilizadas no programa principal são declaradas acima. Então aqui eu vou escrever funções. Como aqui é um comentário, eu posso usar caractere especial. Desde que eles não sejam muito esdrúxulos, tipo caracteres russos, né? Caracteres do UTF-8 podem ser utilizados. Fica assim melhor. Vamos lá. Vamos fazer uma função agora que filtra a borda. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar no vídeo, eu acho que sim. Mas na borda dessas imagens Landsat, como a gente está usando uma combinação, uma criação de mosaico por mediana, dá para ver uma sobreposição de uma imagem com a outra. Tá? Isso aqui não é necessariamente um problema, mas pode atenuar o valor da mediana do pixel, fazendo ele errar, ou pode reforçar demais. Então, vamos fazer uma função para remover borda. var
tem que dar um nome, eu vou colocar remover borda. E essa variável, na verdade, ela é igual a uma função, function em inglês, que recebe o quê? Como a gente está trabalhando com rastro, ela recebe uma imagem. Então essa é a estrutura básica de uma função, pessoal. E nessa função, basicamente, ela vai pegar essa imagem, mais especificamente a parte geométrica dessa imagem. Então eu pego a geometria e atribuo dentro de uma variável, que vai ser o meu famoso bounding box. Box de borda, certo? Para que eu preciso disso aqui? Porque eu preciso ter o box da minha imagem para saber o quanto eu vou cortar de cada lado. Nesse caso, a gente vai fazer um corte, que é um clip, image.clip, acho que é isso, eu estou olhando aqui do lado da documentação, tá? Image.clip, pego o meu polígono, que é o meu box, .buffer. Por que .buffer e não uma simples subtração lateral? Porque senão eu teria que fazer 4 subtrações, né? Uma para cada canto da imagem. O buffer é uma função que tende a crescer os extremos ou reduzir. Quando o negativo reduz, quando o positivo cresce. Então eu vou reduzir as extremidades do meu box em 500 metros, né? 500 pixels, na verdade. Que é mais ou menos o que ele tem aqui de interseção de uma imagem com a outra. Bom, essa é a minha função de remover borda. Não esqueça de colocar ponto e vírgula. Além dessa função de remover borda, o que mais eu preciso? Preciso remover nuvem. Eu copiei a estrutura da outra função porque é parecida. Faltou um return na primeira, porque senão ele não ia retornar nada. O return, pessoal, na função ele é responsável por devolver para a linha de comando que chamou aquela função um produto, um resultado. Tá? Então, o return aqui também. Deixa eu ver a documentação do CloudMask. É bem simples também. Basta a gente chamar... Opa, não copiei. Basta a gente chamar esse algoritmo. Se vocês quiserem ver a documentação, aqui do lado esquerdo tem docs e algorithm, Landsat. Aqui tem vários algoritmos do Landsat, eu estou usando o Simple Cloud Score, em que eu passo a imagem diretamente. Então vamos colocar a imagenzinha, tá aqui. E isso aqui já vai ser minha imagem com score, né? O que esse algoritmo vai fazer? Vamos ler aqui. Ele basicamente vai computar para cada pixel um valor de 0 a 100 através da combinação de brilho, temperatura e o índice, acho que é de neve, o NDSI. E ele vai indicar de uma forma qualitativa o quanto por cento daquele pixel pertence à nuvem. Pode representar uma nuvem. Mas isso é interessante porque é um algoritmo que é meio fuzzy, né? Meio probabilístico, e às vezes ele erra, acaba removendo praias, dá um efeito interessante. Então por isso que muitas vezes a gente não usa ele no máximo, para não perder praia, alguns pedaços de pixels de cidade, esse tipo de coisa. Tá. Tendo em vista esse meu scored, eu vou reutilizar a minha variável imagem. Não, vamos criar uma nova. Vamos gastar a memória do Google. Sem nuvem. Imagem sem nuvem. Minha imagem sem nuvem, gente. Ela vai ser a minha imagem. A função updateMask, que serve para criar uma máscara nessa minha imagem, né? Ela mascara basicamente tudo que não é zero. Então,
Tudo que a gente passar para ela que não responder a proposição que a gente vai inserir aqui no meio, seja que não for 0, vai ser mascarado. Eu vou usar acho que o próprio scored. Scored.select cloud. Tá. Por que eu fiz isso? Porque quando ele gera esse scored, ele gera uma imagem, como se fosse uma imagem, com uma banda chamada cloud. E eu estou selecionando essa banda cloud, só essa banda cloud, para fazer o cálculo. Por que eu sou obrigado a fazer isso? Porque senão o GE vai levar em consideração todas as bandas e não necessariamente vai corresponder justamente à banda de nuvem, entendeu? Ele pode pegar a primeira banda ou a última. E aí não faríamos o filtro de nuvem, não utilizaremos o algoritmo. Então preciso selecionar essa banda e nessa banda eu aplico a função lower than. Eu quero pixels que tenham resultado de score de nuvem menores que 70. Pixels com menos de 70% de probabilidade de serem nuvens. Então vamos lá. E essa nossa imagem sem nuvem é a imagem que vai ser retornada. Né? Mascaradinha, bonitinho. Bom, se tudo estiver correto aqui, eu estou fazendo ao vivo, tá pessoal? Então pode ser que ocorra alguns erros, mas vamos testando. Se tudo estiver correto, eu posso dizer que a minha coleção tempo-espaço é igual à minha coleção tempo-espaço, porém passando pelo meu removedor de nuvem. Vamos ver que resultado isso traz. A função map, para quem não sabe, pega a coleção inteira, todos os itens da coleção, todas as imagens, e mapeia elas, só que é um sentido computacional de mapear, não é tão de giz, que significa pegar cada uma e passar pela função, e cada resultado da função é devolvido no lugar daquela que foi passada. Então ele substitui a imagem original pela imagem resultante da função. Basicamente é isso que ele faz. Se eu der Ctrl espaço consigo, eu acho que mostrar o algoritmo, ou descrição do algoritmo, que é um pouco mais confusa do que eu falei, mas funciona também. Aqui está. Mapeia o algoritmo sobre uma coleção, retorna a coleção mapeada. Bom, basicamente ele vai pegar as imagens originais, submeter para a função e o resultado da função coloca no lugar das imagens originais. Basicamente isso. Como se fosse uma iteração da função dentro do algoritmo. Foi legal. Removeu quase completamente a nuvem. Vamos olhar o extremo do norte do mapa ali. Região mais crítica. Olha só, pessoal. Aqui, como vocês podem ver, não temos nuvens, mas nós temos buracos, né? Eu vou mudar o fundo aqui, para vocês verem que isso é um buraco e não uma nuvem. Ó. Por que existem esses buracos? Simples, porque nós reconhecemos as nuvens, mascaramos e removemos. O problema é que não existiam imagens suficientes dessas áreas aí que não tivessem nuvem. Então não temos um próximo pixel num stack de imagem que supriria esse buraco. Tudo aí é nuvem a maior parte do tempo. É uma dificuldade específica dessa região, né? Tá. Removemos a nuvem, mas não utilizamos a função remover borda. Eu posso fazer um segundo map chamando, mas eu vou fazer um negócio mais interessante. Eu vou chamar o removedor de borda na função remover nuvem. Então sempre que ele remover uma nuvem e for retornar uma imagem, antes ele chama o removedor de borda, remove a borda e retorna. Vamos ver como fica. Opa. Eu vou salvar aqui. Amazon Reverse. Legal. Bom, montei meu mosaico, consegui filtrar. O que mais que eu preciso? Eu preciso fazer a classificação. Bom, a maneira mais simples que eu conheço de reconhecer
corpos d'água através de HSV, usando a Matiz, a RUI, a banda H. Bom, vamos fazer isso que no GE também é um pouco simples. Eu vou comentar aqui, só para a gente deixar o passo mais claro. Classificando água. Vamos criar uma variável aqui. Vamos criar a variável para receber o nosso HSV. Eu vou chamar de imagem HSV. Imagem HSV. Tirar esse maiúsculo, eu não gosto disso. E eu não gosto disso também. Vamos adotar o padrão Camel Case aqui. Bom, o meu imagem HSV, logicamente é a conversão de uma imagem RGB para uma HSV, só que eu preciso selecionar a imagem e as bandas. A imagem que eu tenho vem dessa coleção, que é essa que a gente está visualizando, é uma mediana, né? Vou tirar daqui, var, mosaico, construído. Pronto. Eu criei uma variável chamada mosaico construído, que recebe a mediana de tudo isso que a gente faz. E desse meu mosaico construído, olha que coisa legal. Não sei como eu fiz isso. Eu quero ler apenas as bandas da falsa cor. B6, B5, B4. Falsa cor para Landsat 8, tá, gente? Ah, tá. E essas bandas, com este simples comando, RGB to HSV, eu vou gerar minha banda, vou gerar a composição HSV. Vamos só ajustar aqui. Vamos pegar um desse e colocar para a gente visualizar o HSV. Eu quero ver apenas a RUI, que é a principal para o que a gente quer. Vou colocar Amazônia Landsat 8, RUI. Vamos visualizar para ver. Então vocês estão vendo aqui a banda de Matiz, que para quem não sabe ela é construída como se fosse um disco, então ela tem ângulos, ela é medida em ângulos. A cor representa ângulos para eles. Para esse sistema, não para eles, desculpa. E é visível que a água fica bem diferente de todo o resto. Por isso que esse é um método bem eficaz também. Eu vou selecionar aqui na banda de Matiz o primeiro sigma de strat, tá? Que corresponde à primeira parte desse strat. E vocês vão ver que a água ficará ressaltada. Esse visualizador do Earth Engine tem esse pequeno problema. Quando a gente faz a visualização de alguma coisa numa região específica, ele tende a calcular as propriedades do histograma para aquela região, para melhor adaptar. Se eu pedir para ele recalcular numa distância maior, pode ser que esse resultado mude. Talvez não mude muito porque está normalizado, né? Tem um TOA. Mas notem que de maneira geral a água ficou bem ressaltada, bem clara. Vou organizar o código aqui. Desenho não, fica muito amador. Layers exibidos. Então aqui a gente já consegue ver os principais rios, seus afluentes daqui da bacia amazônica. Da Amazônia Legal, na verdade. Como o Earth Engine trabalha com esse negócio de pirâmide, layer, quanto mais longe o zoom, menos ele desenha, basicamente. Uma forma deles evitarem o gasto desnecessário de dados para quando a visualização está muito longe. Se eu der um zoom, por exemplo, nessa região aqui, ele já consegue mostrar com uma melhor clareza.
Ok? Então aqui a gente vê o corpo d'água, certinho, bonitinho, bem clarinho. E a gente agora vai partir para filtragem, né? Desses corpos, para classificação. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, é relativamente simples. Eu vou criar uma variável só para a banda H, porque eu vou utilizar só ela. Então, var band bundle, vou deixar tudo em português. Vai ser essa minha imagem hsv.select. Então vamos selecionar matiz. Bom, e comumente a água vai estar no intervalo, eu vou anotar intervalo comum para água. Vai estar no intervalo de 0.1 no menor e no maior 0.92. Então vai estar dentro disso aqui. Isso se eu estivesse usando a composição tradicional 5A3. Eu estou na 654, onde é um pouco mais ressaltado. Vamos analisar a 5A3 para ver se ela já é o suficiente para fazer essa classificação. Se ela já for, a gente usa esse intervalo descrito na literatura, tá? Senão a gente parte para um desenvolvimento um pouco melhor na ressaltada, na falsa cor. Opa, errei. Não sei se é isso também. Vou usar um espectro só para ver em que intervalo isso aqui está. .059, que interessante. A3. Bom, interessante a forma como isso aqui está se mostrando, né? Comumente a água estaria de 0.1 a 0.9, mas o resultado aqui está um pouco diferente. Eu vou adaptar então o algoritmo para que ele identifique isso aqui. Vou chutar 7.8. Isso aqui não é uma classificação supervisionada, vai ser apenas um slice de histograma, que eu mesmo vou ajustar na mão, mas que vai ficar bom o suficiente por causa da normalização das imagens. Então vamos lá. Eu só preciso encontrar o meu range máximo e o meu range mínimo, né? Eu estou fazendo isso com amostras, eu estou pegando o espectro, clicando nos corpos d'água, vendo quem são os maiores e os menores. Vou fazer uma primeira classificação para ver como fica isso, de repente eu estenda ela, de repente eu restrinja. Mas isso eu só vou poder dizer depois da primeira classificação. Bem aqui, por exemplo, eu acho que é um ponto de máximo, tá? Provavelmente por causa da quantidade de sedimentos.
sei se vocês conseguem ver, mas de 0.4 a 0.8, tudo que é inferior a esse range do histograma, ou é solo exposto, que é isso que a gente está vendo mais escuro aqui, ó, onde está o mouse, e aqui também no centro do vídeo, ou é esse solo exposto, ou é muito claro e acaba sendo terra, né? Parte do continente, desculpa, com várias classes embutidas, floresta, vegetação secundária, pasto, agricultura. Muito interessante. Estou fazendo um teste de histograma aqui direto, pessoal, só para definir o range que a gente vai usar. Eu vou dar um zoom aqui para ver se ele delineou bem esse riozinho. Aparentemente ficou bom. Vamos usar esse range aqui então. 0.4 a 0.93. Opa. Isso aqui a gente vai usar de 0.4 a 0.93. Vamos lá. Vamos criar uma variável chamada água. Vamos dizer que a água vai ser a banda H, sofrendo um update mask, né? Vamos mascarar. Como trata-se de um raster, a gente vai fazer a máscara dela mesma, sendo que o valor do pixel vai ter de ser. Vamos começar pelo menor. Menor ou igual a 0.93. E embaixo eu vou fazer uma atribuição. Eu não sei porquê, mas se eu utilizasse um AND, por exemplo, aqui, uma cláusula adicional, ou um OU, o update mask pode não funcionar tão bem, ele traz problemas visuais. É uma issue do Earth Engine, não tem a ver. Vamos classificar aqui a água então. Vamos fazer um update mask na água agora, porque ela passou a ser uma máscara. Como eu pedi todos os pixels menores que 0.93 nessa banda, então ele agregou nessa variável, e nessa variável a gente vai fazer o filtro inferior, que é de 0.94. Então o que tiver, todos os pixels dentro da variável água, dessa imagem, vão ter de ser maior que 0.4. Ok? E pessoal, isso aqui vai me retornar os pixels que estão dentro, os pixels mascarados que estão dentro desse intervalo. E eu preciso passar isso para uma imagem. Como eu faço? Var imagem água igual a água, né? Opa. Imagem água igual a água. Eu vou criar uma imagem do Earth, que por padrão todos os pixels vão ter valores 1, mas somente aqueles que não forem 0 na imagem água, ou seja, que não estiverem mascarados. Assim eu transfiro a minha máscara para um raster cheio de 1s, e aí eu crio de uma forma booleana um raster em que ou você é água ou você não é. E vamos exibir isso aqui para ver como... Opa, vamos criar um novo para exibir isso, fica mais legal. Não é uma... tem uma banda, mas ela é constante. Vou chamar de Amazônia. Vamos dar uma cor para essa... Opa. Para essa imagem, para a gente conseguir ver o que está sendo desenhado. Tá. Eu atribuí a cor para ler errado, desculpem. Vamos atribuir a cor. E vamos remover. Então, pessoal, como vocês conseguem ver, todos os corpos d'água estão pintados, estão classificados. Inclusive o oceano.
Então, pequenos lagos geralmente entram desse intervalo. A parte do oceano, olha, aqui, vamos pegar, inspetou isso aqui. Provavelmente isso aqui é imagem contaminada por nuvem. Vamos analisar. Olha só, não entrou no nosso range porque ele é 032. Tá? Eu posso adaptar esse meu range para pegar esse tipo de coisa, ou posso usar o range comum que a gente falou. Que é de 01 a 092. No range comum, a gente consegue flexibilizar essa classificação para pegar também a água, né, com o efeito da nuvem. Então, vou só colocar um zoom out aqui para a gente ter uma visão de como ficou essa classificação, tá? Vou colocar com um nível pequeno de transparência o nosso mosaico. E vamos ver como é que carrega. Então aqui vocês já conseguem ver ele desenhando os corpos d'água, né, dessa região selecionada, através do HSV. É uma missão relativamente curta de ser feita, só tem mesmo que fazer esses ajustes na banda H, né, do mínimo e máximo, para flexibilizar ele e pegar nuvem em um determinado ano, ou em anos que não tenho tantas nuvens, de repente eu não quero pegar, posso cortar, eliminar, etc. Vamos olhar uma região de rios bem fininhos, fica aqui, tem até uns laguinhos. Bora ver se a classificação conseguiu pegar bacana. Olha só, tá carregando. Parece que delineou bem até os rios mais finos, esses rios que tem só um pixel de largura. Bom, isso aqui é inerente, né, ao tamanho do pixel. Rios menores que um pixel provavelmente ficarão quebrados, muito finos, por causa da cobertura de vegetação na margem dele. Vamos ver na imagem como é que está isso aqui. Ó. Notem que existe uma região aqui que ele não pegou, mas está no mapa de fundo do Google. Parece estar um pouco seco ou ter muito sedimento nessa região. De repente a gente pegou a mediana de um ano, de repente a gente pegou uma quantidade muito grande de tempo, né? E a mediana do pixel tendeu para os pixels mais verdes, um pouco mais seco. Muitos tipos de análise pode ser feito baseado nisso daqui. A gente podia aliar o SRTM, uma pena que tem apenas para o ano 2000, mas já fica um resultado legal, fica um resultado interessante para o mapeamento de toda a bacia. Eu posso modificar o ano para o ano que eu quiser, desde que tenha na minha coleção Landsat 8. Se eu quiser, eu posso fazer para Landsat 5 também, Landsat 4, 7, se vocês quiserem. Só tem que ter cuidado do Landsat 7 dos anos com SLC off, que ele corta a imagem e gera aquele ruído. Tá? Bom, a classificação é essa, espero que vocês tenham gostado. O SEDEC vai disponibilizar o link para esse código aqui no vídeo. E qualquer dúvida deixem no comentário. Não esqueçam de se inscrever e dar o like no vídeo. Obrigado.